Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Adonias. Eu estou aqui para passar para vocês o nosso manual de treinamento de SAP básico, tá? O objetivo aqui é que vocês se familiarizem com a ferramenta. A gente não vai abordar a totalidade dessa aplicação, mas a gente vai passar algumas dicas, né, algumas informações para vocês para que facilite o dia a dia de vocês, tá? Então, o que que esse documento ele aborda? Ele vai mostrar pra gente o nosso mascote Turbo, ele vai mostrar pra gente informações de segurança, o que é o SAP, como logar, funcionalidades, atalhos do SAP e no final o nosso histórico de revisão. Então aqui eu quero apresentar para vocês o nosso querido mascote Turbo. Esse nome foi escolhido por vocês em votação. Então a missão dele aqui é apoiar a gente em toda a implementação, como comunicações rápidas, dicas importantes, lembretes, treinamentos e informações essenciais sobre o SAP e os seus novos processos. Sempre que ele aparecer, pessoal, numa documentação, vocês vão se atentar que ele vai trazer alguma informação muito importante, alguma dica, algum ponto de atenção. Então ele está aqui para facilitar o nosso dia a dia. Tá? Vamos juntos mover o Truck Supply para o próximo nível. Então aqui ele já aparecem as informações de segurança portando o quê? Os EPIs, né? Então sempre que a gente for visitar a fábrica, pessoal, se atente. Óculos de proteção, protetor auricular, luva tátil, colete ou camiseta refletiva e botas de segurança. Isso serve para quem for visitar a fábrica, tá? Tem mais alguns avisos aqui importantes, cartão stop, os telefones para algum acidente ou incidentes, tá? E fora a questão da preocupação da nossa segurança, a Mercedes também se preocupa muito com o descarte de resíduos. Então nós temos as lixeiras aqui, né, para plástico, papel, vidro, orgânico e metal. Ela se preocupa com a nossa segurança e também com o meio ambiente. Então, como eu disse, pessoal, este documento tem como objetivo servir como um mapa prático para o seu dia a dia, facilitando seus primeiros passos no SAP e garantindo que você navegue pelo sistema com segurança, confiança e agilidade. Então vamos ao que interessa, vamos falar do SAP, o que é o SAP, né? A sigla para SAP é System Applications and Products in Data Processing. Ele é o principal software de ERP do mundo. ERP significa Enterprise Resource Planning, né? Eu acredito que mais de 90% das multinacionais do mundo utilizem o SAP para gerenciar seus processos e integrar a empresa, tá? Os pilares fundamentais do SAP, ele tem uma integração centralizada, né? Então o que é? Ele unifica os departamentos, seja finança, RH, controladoria, vendas, compra, estoque, né, planejamento. Ele vai integrar tudo em uma única plataforma, em um único banco de dados, porque ele garante que essa informação seja passada exatamente ao mesmo tempo para todos. Então ele permite a tomada de decisões baseada em dados instantâneos, eliminando o atraso na comunicação entre áreas. Governance e Compliance, ele estabelece processos rígidos e auditáveis, garantindo segurança e transparência para grandes corporações. Então, tudo que nós fizermos dentro do SAP, ele vai ficar rastreável, seja incluir um dado em tabela, seja gerar uma nota fiscal, seja gerar um pedido de venda, seja deletar um pedido de vendas. Então, tudo que nós fazemos dentro do SAP, ele fica um histórico de registro no banco de dados, né? Então, não tem como burlar esse sistema, ok? Então aqui como um exemplo, né, como que ele funciona na prática, né? Então imagine que a nossa empresa aqui seja esse prédio, tá? E não tínhamos o SAP, então sei lá, eu vendo bicicletas, tá? Então chega um cliente lá e fala assim, eu quero comprar 100 bicicletas para minha loja, eu não tenho 100 bicicletas à pronta entrega, então eu tenho que produzir essas bicicletas. Então pensa que eu vou ter que sair e jogar uma informação para o pessoal de compras. Pessoal de compras, nós precisamos de quadros, guidões, rodas, pneus, e tudo que compõe uma bicicleta, pedal, tá? Porque a gente tem uma encomenda de 100 bicicletas. Aí o pessoal de compra fala assim, pô, peraí, eu vou ter que ligar para os fornecedores. Então o cara pega o telefone lá, fornecedor, CPTO, preciso de 100 quadros. Fulano, preciso de 100 guidões. E assim vai, pessoal. Então antes do SAP, tinha esse gap de tempo, né, entre as informações chegar. Quando o SAP chega, ele centraliza tudo. Então pensa que eu estou no balcão, 100 bicicletas, eu lanço o pedido de 100 bicicletas, o pessoal de compra fala, a gente precisa produzir 100 bicicletas, então vou lançar os pedidos para fornecedores. Já tem a lista de fornecedores, a gente consegue gerar cotação, a gente consegue gerar requisição, a gente consegue gerar pedidos, a gente consegue gerar ordem de vendas. Então ele integra toda uma empresa, né? Então se a venda é feita aqui no primeiro andar, o estoque
que aqui no nosso exemplo está no subsolo, ele já sabe que está saindo um material do estoque, então ele já lança lá para o pessoal do financeiro, ó, pessoal, saiu uma bicicleta aqui, já prepara a fatura. Então isso é instantâneo, né? Todo mundo olha para os mesmos dados atualizados, sem informações paralelas, né? Fora isso, o sistema garante que todos sigam o mesmo processo, evitando erros e esquecimentos. Tá? Então a gente vai entrar aqui, pessoal, agora na ferramenta. Como que a gente faz para logar no SAP? Tá? Então, para logar no SAP, a gente primeiro precisa ter ele instalado na nossa máquina. Então, pessoal, o time de TI já fará isso para a gente, tá ok? Então, quando vocês estiverem lá no ambiente de trabalho da máquina de vocês, vocês vão ver esse logo aqui, SAP Logon. Um duplo clique, tá? Ele vai abrir essa telinha com essa cara aqui, tá? A gente vai clicar em conexões. Aí a gente vem nessa folhinha branca dobrada, tá? Que é o novo, nas barras de ferramentas do console. A gente vai clicar nessa folhinha branca. Essa folhinha branca ele vai abrir essa telinha pra gente aqui, ó, de características para entrada de sistema. Então, nada mais é o que? A gente vai configurar o nosso ambiente de trabalho. Tá? Então, para vocês entenderem, nós temos produção, qualidade e desenvolvimento. Tá? Então, o time de TI provavelmente já fará isso por nós, deixando os ambientes já configurados nas máquinas. Mas para vocês entenderem, aqui a gente tem o servidor de aplicação, o número de instância e a ID de instância. Cada servidor de aplicação direciona a gente para um servidor, seja de desenvolvimento, seja de qualidade, seja de produção. Feito isso, a gente aperta aqui o botãozinho completar e o nosso ambiente está criado. Tá? Pós-ambiente criado, a gente, para acessar o ambiente, a gente vai vir na linha dele e dar um duplo clique. Né? Então, a gente quer entrar, por exemplo, no ambiente de qualidade para fazer testes. A gente pega aqui, dá um duplo clique no ambiente de qualidade e ele vai abrir essa telinha para nós. Aqui a gente vai ter o mandante, o usuário, a senha e o idioma que a gente quer conectar. Tá? Então, pessoal, sempre para o nosso primeiro acesso ao SAP, né, a gente deve criar uma senha nova. Então, o time de TI vai mandar para a gente o usuário, vai mandar para a gente uma senha temporária. Na nossa primeira conexão, essa senha ela vai exigir uma troca. Tá? Então, dependendo de como o nosso time de TI configurou o sistema, a gente tem aqui que considerar, às vezes, senha de 8 ou mais caracteres. Né? A gente não pode ter 3 caracteres idênticos consecutivos. A gente não pode começar com sinal de interrogação ou exclamação. A gente não pode repetir as últimas 5 senhas, geralmente isso é um padrão nas empresas, tá? E a gente geralmente coloca uma troca de senha periódica, né? Tem empresa que programa de 3 em 3 meses, tem empresa que programa de 6 em 6 meses, mas isso também varia muito de ambiente. O produtivo, que é o ambiente mais crítico, que é onde fica todos os nossos processos, né? Geralmente ele tem um tempo mais curto para troca de senha por questão de segurança na informação, tá? Após o login, né, a tela do SAP Easy Access abrirá, tá? Então aqui, ó, abrir essa tela aqui com essa cara, tá bom? Talvez não seja igual para todo mundo, mas é essa estrutura, tá? O menu da estrutura lateral esquerda é onde a gente encontra todas as transações, ele é apresentado em formato de árvore. A gente consegue vir, clicar aqui e ele recolhe todas essas informações. Então por isso que a gente fala formato de árvore. Tá? E ele facilita a navegação entre as transações, inclusive ele separa por módulo. A gente tem módulo de vendas, módulo de compra, módulo de PS. Nossa, a gente tem uma infinidade de módulos dentro do SAP e vocês vão conhecer trabalhando diretamente com ele. Tá? Como vocês podem perceber, a cara da minha tela aqui do SAP, ela é roxa. Por quê? Como de costume, como de boas práticas, né, a gente tem alterado as cores dos ambientes. Então, como boas práticas, eu coloco o desenvolvimento uma cor verde. Aqui, por exemplo, o meu ambiente de qualidade está na cor roxa. E o ambiente de produção a gente deixa na cor standard. Por quê, pessoal? Porque pensa que nós estamos, sei lá, gerando um cenário de testes. Eu vou compensar uma fatura para o fornecedor. Eu não vou fazer isso em produção. Né? Então eu preciso saber qual ambiente que eu estou logado. Então isso é para visualização mais rápida de qual ambiente a gente está navegando. Eu preciso criar um cenário de teste. Eu sei que o meu ambiente roxo é um ambiente de qualidade e eu posso navegar e processar as informações tranquilamente porque eu sei que não vai dar problema em produção. Diferente de se eu tiver com todas as cores iguais, qual ambiente que eu estou navegando? Então, por boa prática, a gente sempre troca as cores dos ambientes, tá?
e mais para frente eu vou ensinar vocês. Né? Funcionalidades do SAP. Aqui nós temos as barras de menu. Tá? A primeira barra de menu é o menu fixo do SAP, onde a gente encontra todas as funções globais com configuração de sistema, ajuda e opções de impressão. Tá? Aqui na barra de ferramentas 2, nós temos botões de funções rápidas, e a gente usa muito, vocês usarão bastante, como salvar, voltar, cancelar. E o botão de ajuste do layout, esse monitorzinho aqui colorido. Tá? A gente clicando nele, quando a gente está logado no ambiente, a gente consegue trocar a cor, trocar o tema, configurar se a gente quer que apareça o código das transações ou o nome das transações, se a gente quer que apareça o código do centro ou o nome do centro nos documentos, né? Então a gente consegue configurar tudo por esse monitorzinho aqui, tá? Monitor de ajuste de layout. Tá? Aqui também a gente tem a barra de favoritos. Tá? O que é possível fazer dentro do SAP? Eu utilizo muito, sei lá, todo dia as mesmas 5 transações. Eu jogo ela aqui na barra de favoritos. No próximo slide a gente vai ver como que faz isso, tá? Mas aqui facilita muito, né? Eu não preciso ficar digitando aqui no console qual é a transação que eu quero entrar. Eu já deixo no favorito, clico nela e já abro a transação, tá? E aqui tem um menu usuário, tá? Esse menu aqui, pessoal, ele é rotativo. Então, as transações que a gente mais entra, ele sempre vai aparecer aqui, tá ok? As funcionalidades do SAP, para salvar uma transação nos favoritos, a gente vai seguir esse passo a passo. A gente vai vir aqui na barra principal do SAP, a gente clica em favoritos, a gente vai clicar em inserir transação, aí ele vai abrir essa janelinha aqui para a gente dar entrada manual de uma transação, e por exemplo aqui no meu eu coloquei a Miro, porque a Miro a gente usa muito no cenário de compras. Tá? Miro, para quem não sabe, é uma transação de faturas, né? A gente lança faturas, as entradas das faturas por ela. Então a gente clica aqui, coloco aqui a transação que eu quero, seja Miro, Migo, ou seja a transação que vocês usam, tá? E não só transações standard do SAP, a gente coloca qualquer transação que exista dentro do nosso SAP, tá? E aqui ela aparece já nas nossas barras, na nossa barra de favoritos, tá ok? Para algumas buscas no SAP, a gente utiliza aqui, por exemplo, o Match Code. A gente está aqui fazendo uma busca de material na MM03. Tá? Então a gente está aqui querendo consultar um material. Vamos supor que é uma camisa preta. Eu quero saber, né, qual que é o CFOP dela, né, quanto tem de estoque dela. A gente clica aqui, só que eu não sei o código desse material. Então eu clico no Match Code, ele vai abrir aqui, né, uma busca. E aqui eu consigo inserir. Posso escrever camiseta preta e dou um Enter, ele vai trazer todos os materiais que compõem, né, esse texto breve, camiseta preta. Ok? A gente acha lá, ele abre uma lista de materiais que contém essa frase, camiseta preta, e a gente seleciona o material que a gente quer. Tá? Isso vocês pegarão muito no dia a dia, fiquem tranquilos. Tá? Caso a gente não saiba, por exemplo, algum código completo, isso pode ser usado também nessa tela do material, tá? Mas caso a gente não saiba o código completo, sei parcial. Vamos supor que essa camisa aqui seja 1, 2, 3, 4 o código dela. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E eu esqueci o final, esqueci os últimos 2 dígitos. Eu coloco aqui 1, 2, 3, 4 entre asteriscos, dou um Enter, tá? Na busca. Ele vai trazer para mim todo código relacionado a 1, 2, 3, 4, seja se tem números ou componentes antes ou depois, tá? Nesse exemplo aqui, pessoal, estou usando uma tabela, uma transação chamada SC16N como exemplo, tá? Essa transação, ela traz para a gente todas as tabelas do sistema. Então aqui eu estou fazendo uma busca de uma tabela de nota fiscal e eu não lembro o final dessa tabela. Né? Eu sei que é J_1BNF alguma coisa. Então o que eu faço? Eu jogo ela entre asteriscos, tá? E dou um Enter, ele vai trazer tudo que tem, tudo que compõe J_1BNF, tá? Então ele vai trazer toda essa lista e aí eu consigo procurar aqui qual que era a tabela que eu queria, ou qual material, né? Qual o pedido, né? Então o asterisco ele é um grande amigo nosso para navegação no SAP. O SAP ele permite o trabalho em múltiplas telas simultâneas. Né? Então, para abrir uma nova sessão, você clica no ícone gerar uma nova janela. É esse ícone aqui. Ó. É uma janelinha com um solzinho, a gente pode falar, um asterisco. Né?
Ou a gente pode também utilizar no campo do console aqui, /O. Então, sei lá, eu estou aqui no pedido, eu quero abrir uma janela de requisição. Eu vou lá no nosso comando aqui no nosso console, escrevo /O e dou um Enter, ele vai abrir uma nova janela. Ou eu posso simplesmente clicar nesse ícone aqui para abrir uma nova janela de comando. Tá? Para abrir uma nova transação na mesma janela. Então, eu estou aqui na mesma janela, né? Eu estou no pedido, eu quero abrir a requisição. Eu vou clicar aqui, nesse caso eu usei aqui amigo para entrada de materiais, né? Então, nesse caso aqui, eu coloco uma /N e escrevo o código da transação. Isso ele vai abrir, né? Vai sobrepor a janela para a transação que eu quero ser direcionado. Então, eu estou aqui no pedido, eu falo, pô, eu quero ver agora se esse pedido deu entrada. Eu coloco uma /inimigo, tá? E ele vai abrir a janela em cima da janela anterior, tá, ok? Vocês vão fazer isso muito, então fiquem tranquilos, tá? Que isso vai entrar na mente de vocês, tá, ok? Para sair das transações, né? Para voltar, a gente utiliza a seta verde, então ele vai voltar uma página anterior do que a gente estava, tá bom? A gente pode encerrar essa transação, então a gente clica na seta amarela aqui, ele encerra, finaliza a atividade atual e retorna diretamente para o menu principal, que é aquele menu do SAP Easy Access, que é a primeira tela quando a gente loga. Tá bom? Ou a gente cancela a seta vermelha, ela interrompe a operação atual sem salvar nenhuma transação. Então, sei lá, estou criando aqui uma nota fiscal writer e eu falo, pô, fulano fala assim, não precisa mais criar. Eu falei, caramba, então não quero salvar nada. Eu venho, clico no botão vermelho aqui com o xizinho, ele encerra e não salva nenhuma alteração que eu fiz, tá? Aviso, utilize esse botão quando perceber que entrou na tela errada ou que não deseja aplicar as modificações feitas até aquele momento, tá ok? Vamos para agora os atalhos do SAP, tá? Sempre que eu estou em dúvida de que campo é esse que eu estou vendo aqui, né? Então, por exemplo, aqui a gente está num pedido de compras, tá? E eu não sei aqui, ó, o que é isso aqui? GRP Mercades, não sei o que é isso. Eu vou com o cursor do mouse, clico em cima do campo e aperto a tecla F1. A tecla F1 aqui, ó, vai abrir esse Performance Assistant. Então, o que ele vai falar? Ele vai falar o que significa esse campo. Esse campo aqui é um grupo de mercadorias. Aí ele vai dar a explicação. O número e denominação do grupo de mercadorias. Um grupo de mercadorias inclui vários materiais ou prestações de serviço com as mesmas características. Então, sempre que a gente tiver dúvida em qualquer campo dentro do SAP, a gente clica com o cursor do mouse no campo e aperta o F1 e surgirá esse assistente. Perdão pela tosse. Vou tomar uma aguinha aqui, né? F4, legal, pessoal. Aqui, pessoal, se a gente quer saber a lista de valores que contém dentro de um campo, então, por exemplo, aqui no pedido de compras, né? Eu tenho aqui esse campo que eu sei que é centro, mas se eu não soubesse já, eu clicaria o cursor e apertaria F1. O que é esse campo? É o campo dos centros cadastrados na empresa, tá? Eu quero saber quantos campos tem. Eu pressiono o botão o F4 em cima dele, tá? E ele vai abrir todos os valores válidos para aquele campo. Então ele vai mostrar todos os centros configurados para aquela empresa dentro do SAP, tá? Então eu estou querendo selecionar algum centro específico e eu não lembro o código, não lembro o nome, eu dou um clique no F4 ou eu posso também clicar aqui no Match Code, tá? Mas aqui é um atalho, a gente clica no F4, ele já abre todos os códigos de centros e a gente seleciona qual que é o centro que a gente está trabalhando, tá bom? Então a gente pode filtrar não só sempre que aparecer esse match code nos campos, a gente clica, ele vai trazer todas as informações referentes ao campo, tá ok? A gente pode também exportar relatórios para o Excel, tá? Então, para exportar alguma lista do SAP em formato Excel, a gente vai clicar no ícone aqui, planilha eletrônica. É esse ícone aqui, tá? Quando a gente clicar nele, ele vai gerar essa telinha aqui, a gente vai selecionar Excel, tá? O formato é HTML, a gente dá um Enter ou clica aqui no botão verdinho, a gente vai selecionar o local que a gente vai salvar o documento, tá? Então a gente pode selecionar ou área de trabalho ou alguma pasta específica e a gente clica no botão salvar e ele vai exportar essa planilha diretamente na pasta selecionada, tá? Então seja relatório, seja... Bom, a maioria é relatório, né? A gente pode exportar pedidos, a gente pode exportar diversas informações dentro do SAP, tá ok? Seleção de filtros, pessoal. Então a gente abriu um relatório ali
E tem diversos filtros e o que ele abriu logo de cara para mim não me serve, né? Eu quero trazer mais informações, tá? Então, sei lá, tô no relatório de pedido, ele trouxe só o material, o centro, mas eu quero saber quem que é o fornecedor daquele pedido. Eu vou clicar aqui no ícone do filtro, ele vai trazer para mim todas as listas de campos que tem aqui, eu vou selecionando e passando para o lado esquerdo quais são os campos que eu quero que componham essa lista, esse relatório, tá? Então é possível fazer isso dentro do SAP também, tá? Vou exportar um relatório e tá faltando um campo XPTO. Eu vou lá, abro o filtro e falo assim, ó, no meu relatório precisa sair esse filtro aqui de quem é o vendedor, ou de quem é o fornecedor, ou de quem é o cliente, tá? Então eu seleciono ele para compor esse relatório, clico em aceitar e ele vai trazer esse campo para mim no relatório e a gente pode fazer aquele passo de exportar o relatório, tá ok? E é isso, pessoal. Não é um manual muito grande, não contém todas as informações, tá? Isso são coisas que a gente utiliza no dia a dia para facilitar a nossa rotina, a nossa vida no SAP. Vocês trabalharão com essa ferramenta, ela é espetacular. Eu sou suspeito para falar porque eu sou consultor, né? Mas vocês virão que ela ajuda muito no nosso dia a dia. Ela é a melhor ferramenta do mercado hoje para gerenciamento, tá? E eu espero que vocês aproveitem os próximos cursos nossos, tá ok? Foi um prazer e muito obrigado.